Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, tá? No livro de Hebreus, capítulo 2, tá? Capítulo 2. Essa mensagem é uma mensagem que para mim, tem muitas mensagens maravilhosas, boa, que impacta a nossa vida. E essa mensagem que nós iremos compartilhar hoje é uma dessas mensagens que tem um impacto muito forte em nossa vida, em nosso comportamento. E estamos aí chegando ao final do ano, e ano que passou rápido, hein? E vamos lá para a leitura? Hoje, geralmente eu utilizo muito a Bíblia do smartphone. E aí depois que eu coloquei esse óculos aqui, a visão melhorou. Nós iremos compartilhar agora aqui mesmo na Bíblia de papel. Certo? Não é que eu não gosto de olhar. Hebreus capítulo 2. O verso 1 em diante. Nós vamos ler até o versículo 4. Nessa versão aqui, irmãos, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelo que ouvimos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Amém? Irmãos, o livro de Hebreus, esse livro, nesse livro não tem nenhuma alusão de quem escreveu. Ficou como uma carta anônima, não tem o nome do autor, de quem foi a pessoa que escreveu esse livro. E o que acontece? Alguns estudiosos, alguns eruditos, alguns pesquisadores, por alguns fatos encontrados dentro do livro, a maneira que o livro foi manuscrito ali, as palavras utilizadas, o formato do conhecimento do autor, eles intitulam que este livro, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E eu também acredito. Sendo assim, eu vou partir desse pressuposto também, apesar de que eu não sou nenhum erudito e nenhum teólogo, mas eu acredito que foi também o apóstolo Paulo, pelo conhecimento que é mencionado dentro deste livro, uma pessoa que tinha muito conhecimento, essa pessoa eu acredito que era o apóstolo Paulo. Agora, este livro também, ele foi escrito por volta do ano 63 da era cristã, ou seja, no ano 63 da era cristã, era no início aí o cristianismo estava engateando, estava tomando força, né? Poucas regiões tinham conhecimento dessa nova mensagem que Paulo levava para as pessoas. Agora, o que nós lemos aqui, que foi escrito no ano 63 da era cristã, Paulo, ao escrever este assunto, ele se encontrava preso em Roma, em uma cadeia residencial. Ele estava preso, mas ele residia como uma pessoa que é presa hoje, mas ele cumpre a pena em casa. Assim, Paulo estava preso em uma casa, esperando a sentença que iria vir sobre a vida dele. E nesta ocasião, ele então escreve carta aos hebreus. E quem são esses hebreus? Na cidade de Roma também existia muitos
judeus cristãos. E Paulo escreve para esses camaradas, esses irmãos, essas admoestações que nós lemos agora. E segue a lista do livro de Romanos. Agora, importa a gente entender uma coisa, que o que Paulo escreveu lá no início da era cristã está relacionada com toda a trajetória da igreja cristã ao longo dos milênios que se passaram. Ao longo da temporada, ao longo do tempo, essa admoestação ela vem sendo lida e aplicada aos contextos independentes da sua cultura. Ela está sendo aplicada às pessoas. E hoje não vai ser diferente. Nós iremos estudar esta passagem e eu acredito que Deus tem muito a falar ao nosso coração nessa manhã, através desta mensagem. Amém? Irei ler mais uma vez. Conforme o que a gente já tinha lido, Paulo diz assim: por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quais são essas verdades? Né? Paulo está aqui anunciando a mensagem aos cristãos, a nós hoje, pedindo para que nós não nos desviamos das verdades que foi mencionadas a nós. Se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, né, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Paulo, então, ele faz uma pergunta. Como nós vamos escapar se nós transgredirmos a palavra de Deus? Como? Se aquelas pessoas que receberam a mensagem lá atrás foram castigadas por desobediência, imagine nós que estamos recebendo a palavra do Senhor Jesus. E lá atrás eles receberam dos anjos e dos profetas. E nós aqui estamos recebendo do Senhor Jesus, do próprio Filho de Deus. Como nós vamos escapar do justo castigo, se nós assim transgredirmos a palavra de Deus? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Que salvação? A salvação que custou o sangue do Filho de Deus. Lá atrás não tinha morrido ninguém. Lá atrás não precisou alguém morrer para levar as verdades. A verdade, ela veio escrita ao longo dos tempos. Chega um momento em que vem, o Salvador, e morre para nos entregar a mensagem de salvação. Lá atrás, os que receberam a mensagem dos anjos, dos profetas, os que não obedeceram, receberam o justo castigo. E Paulo vai e diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi nos dada, depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Aqui Paulo está falando, no capítulo 2 desta epístola, ele está voltando ao capítulo 1, do livro de Hebreus. O que Paulo quer dizer com isso? Vamos lá para o capítulo 1 do livro de Hebreus. No capítulo 1 do livro de Hebreus, Paulo diz assim, versículo 1, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou por quem? Por quem? Pelo Filho, é o que está aqui, pelo Filho, ele está dizendo. Continua a leitura, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também se fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita e à majestade nas alturas. Irmãos, aqui Paulo está dizendo, no capítulo 2
se referindo ao capítulo 1, que Jesus Cristo ele quer mostrar a ênfase desta mensagem de Paulo aos irmãos que estavam em Roma, que Jesus ele é superior aos anjos e aos profetas. Ele quer mostrar, a tônica de Paulo aqui é mostrar a superioridade do Filho de Deus, que ele é superior aos anjos e aos profetas. Ele é o Filho de Deus. Agora, ele está dizendo que as palavras de Jesus, se eles negligenciaram a dos anjos e foram castigados, imagina a de Cristo, que morreu para nos dar tão grande salvação. Irmãos, agora tem uma coisa interessante. E eu faço a pergunta aos irmãos: todos que ouviram a palavra de Deus aceitaram ele como um Salvador, sim ou não? Todos que ouviram a palavra de Deus aceitaram ele como Salvador, sim ou não? Não foi todos que ouviram. Aqui a mensagem diz que os que não aceitaram a mensagem dos profetas dos anjos, eles foram o quê? Receberam o justo castigo. Eles receberam o justo castigo. E com nós, Paulo diz, e com nós não vai ser diferente. Quem é que vai nos livrar desse castigo se nós vamos negligenciar, nós não vamos aceitar a salvação vinda do próprio Filho de Deus? Se nós virarmos a costa para isso, o que vai acontecer com nós? Castigo eterno. É isso que Paulo está falando. Que o crente tem que estar ligado com a fonte da vida, que é Jesus. Fora de Jesus não tem vida. E isso depende muito da maneira que nós iremos receber essa mensagem. Quantas vezes Deus não falou aos nossos corações ao longo de nossa vida? Por palavras, você em contato com a palavra de Deus, algum milagre, alguém que pediu oração e estava no leito da enfermidade, no hospital, pessoas que foram desenganadas de médico e Deus manifestou o seu poder e salvou essas pessoas. Milhares, incontáveis. Quantas vezes Deus proveu alguma pregação que tocou o seu coração? Alguém que veio aqui pregar ou em qualquer outro local pela internet, que você ouviu mensagens expressas da palavra: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Mas nem todos ouviram, nem todos deram crédito a isso aí, e nem todos dão. E isso não é novo. Por incrível que pareça, isso não é novo. E essa mensagem é para o meu coração. A cada mensagem que Deus coloca em nossa vida, cada passagem dessa que vem à nossa vida, ela tem um significado. E nos dias de Cristo, eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus 12, 22 e 24. Diz assim: então trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Vocês entendem aqui, irmãos? Alguém trouxe um endemoniado para Jesus, e o camarada, além de endemoniado, ele ainda era cego e mudo. Já pensou uma situação dessa? Constrangedora. E ali, irmão, alguns daqueles dias diziam assim: porventura, não é esse o filho de Davi? Essa palavra filho de Davi, irmão, ela tem uma expressão messiânica. Quando se refere a filho, você percebe que no Novo Testamento você vê algumas pessoas chamando Jesus do filho de Davi. Mais filho de Davi do que filho de Abraão. Por quê? Porque isso é uma expressão messiânica, dizer que Jesus é o Messias, o Mashiach, o enviado de Deus para salvar a humanidade. E aqui eles dizem: por acaso esse não é o filho de Davi, o Messias que nós aguardamos? E por outro lado, tem outras pessoas que viram o milagre, viram Jesus curar o camarada que era mudo, cego e endemoniado.
E eles disseram assim, esses companheiros. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuraram murmuraram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios. Aqui a gente vê um grupo de pessoas que estava com o coração contrito ao ver o milagre acontecer. A gente vê um grupo de pessoas que estavam conhecendo que Jesus é o enviado de Deus. Por outro lado, pessoas com o coração fechado para as verdades bíblicas, para as verdades de Cristo, dizerem assim: expele demônio pelo poder de Beelzebul. Queria dizer que Jesus estava expulsando o demônio daquele jovem, fazendo ele falar, não por intermédio do Espírito Santo, nem de Deus, mas sim por intermédio de Satanás. Vocês querem ver mais passagens relativas a essas? Que pessoas têm contato com a palavra de Deus e têm comportamentos completamente diferentes um do outro? Vou abrir a Bíblia de novo aqui no livro de Marcos. Vamos lá para Marcos 5. Marcos 5. (17 e 18). Quem encontrou, diga amém. Marcos 5, 17 e 18. E diz assim: quem quer ler? Pode ficar à vontade. Aqui, um jovem chega para Jesus e ele quer estar perto de Jesus. Ele queria andar com Cristo. Mas para a gente entender o que aconteceu aqui, a gente tem que saber um contexto dessa história. Isso aqui foi o endemoniado de Gadara. Um homem submetido às forças malignas, com uma legião de demônio no corpo dele. E ele, ao ele estar em contato com esse universo satânico, o que aconteceu com ele? Ele despertou nele uma grande força a ponto de ele quebrar correntes e cadeias. Ninguém conseguia segurar ele. Ninguém. E ele há muito tempo vinha sendo martirizado por essa legião de demônios. Então Cristo, ao passar pelaquela região, viu a situação deprimente daquele homem. Então Jesus chega e expulsa os demônios dele. Tira os demônios de cima dele. E os demônios, com medo de uma execução ali na hora de Cristo, eles pediram, que eles conhecem o Filho de Deus, eles pediram para que eles adentrassem uma manada de porco que estava ali. E então, Jesus disse, e eles foram. E entraram na manada de porco, e os porcos saíram tudo demoniado e caiu no mar, no despenhadeiro. A Bíblia fala que morreram os porcos. E imediatamente os donos dos porcos chegaram. Viram que o homem, que o endemoniado já não era mais endemoniado. Porque quando aquele homem estava endemoniado, a Bíblia fala que ele se mutilava. Ele se cortava e vivia no sepulcro, no cemitério. Pediram para que Jesus se retirasse daquela terra. Vendo o milagre, pediu para Jesus ir embora. Então Jesus se retira e o ex-endemoniado vai até Cristo e pede: Senhor, deixa eu ir contigo. Eu quero estar andando contigo. Jesus: não. Fique aí e dê testemunha do Evangelho. Seja um pregador para o teu povo. Fique aí. Mais um grupo de pessoas que não aceitou Jesus, mesmo vendo os milagres. E o outro, irmão, está lá em Lucas. O lado de Lucas é no capítulo 23, 39, 42, isso aqui já é bem conhecido, é a questão dos dois ladrões. Vocês conhecem muito bem essa história. Um estava à direita e o outro estava à esquerda. Eles estavam sendo sentenciados à morte de cruz por conta do comportamento inadequado deles. Ladrões. E estavam crucificados ao lado de Cristo. Perto. Uma distância, diga-se de passagem, uma distância fisicamente próximo, um de um lado
e o outro do outro lado. Um disse assim: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo. Ora, com zombaria, é claro, né? E aí tu não disse que é o Cristo? E agora, tu reparar, foi aqui? Na cruz. E o outro reclamou para o outro: rapaz, nós estamos aqui pagando realmente um crime que nós cometemos, agora esse aí nada fez. Um perto de Jesus, mas espiritualmente longe de Cristo. Longe, o coração estava longe de Cristo. O outro perto de Jesus fisicamente e o coração perto de Jesus. Esses dois grupos de pessoas, tanto da direita como da esquerda, representam duas classes de pessoas na Terra, irmão. Representa duas classes de pessoas na Terra. É duro falar isso. Mas um representa os que ouviram a palavra e se identificaram com ela e aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador. E o que negou a Jesus representa as pessoas que ouviram a palavra de Deus, tiveram contato com ela e rejeitaram. Vocês conhecem alguém assim? Não precisa falar. Conhece, né? Pessoas que têm contato com a palavra de Deus, mas não aceitam Jesus. Quantos estudos são dados? Quantas mensagens são levadas? E as pessoas, a maioria, não aceita. Vamos para o livro de João, João 6, capítulo 66. Diz assim: todos encontraram, irmãos? Amém? Diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nessa ocasião, irmãos, as pessoas que estavam andando com Cristo, aqui fala que alguns discípulos de Jesus foram embora, porque há uma diferença de discípulo e apóstolo. Apóstolos são os 12, discípulos tinha muitos. Alguns discípulos foram embora. Uma certa feita souberam que Jesus tinha feito os milagres da multiplicação dos pães. Depois, no outro dia, veio uma aglomeração de pessoas, muitas pessoas. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. Falou para as pessoas, pregando para as pessoas: eu sou o pão da vida e vós têm que comer desse pão. E eles não entenderam a mensagem. E eles disseram: é duro ouvir esse discurso, quem pode suportar isso? E foram embora. Jamais. Jesus, ali com aquele, no meio dele, disse: vocês estão aqui não pelo fato de que entenderam a mensagem do Evangelho, aquilo que eu estou trazendo, a mensagem de salvação, mas vocês estão aqui por causa da comida. Não é pela palavra, pela santificação, pela renúncia, pela humilhação. Vocês estão aqui somente pela comida. Aí zangaram. Aí sempre tem um zangadinho, né? Aí saíram. Foram embora e deixaram. Jesus ficou triste ao ver todos indo embora e aí ficou só os 12. E se vocês não querem ir com eles, se quiser, a porta está aberta, pode ir embora. Mas aí Pedro vai tomar a palavra: mas Senhor, para onde iremos? Se tu tens a palavra da salvação, da vida eterna, tu és o enviado de Deus, o Cristo a quem aguardávamos. Os 12 ficaram. Irmãos, é uma mensagem que a gente tem que analisar. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. E essa palavra, ela entra de um lado e sai do outro. E outros recebem a palavra e ela vem parar no coração. Ela vem parar no coração do crente. Paulo, ao tratar esse assunto, ele está dizendo, irmãos, ele está trazendo para nós: quem nos livrará? Né? Quem vai nos livrar se nós negligenciarmos tão grande salvação? E uma certa vez, irmãos, teve um retiro espiritual.
E lá estavam os pastores pregando, os irmãos eufóricos, todo mundo alegre naquela ocasião. E quando acabou a mensagem, um certo homem chegou para um pastor e disse assim: pastor, que mensagem maravilhosa. Que mensagem forte essa mensagem que você pregou aí. Eu estou fervoroso demais. Mas, essa palavra ela soa uma coisa interessante. Mas quer dizer que tem alguma coisa que não está certa. Quando você vai falar com alguém, diz, mas Orleans, eu acho, penso. Ixi, o negócio aqui não vai dar certo. Orleans, eu trouxe esse sofá aqui para tu fazer desse jeito, Orleans, mas esse sofá aqui não dá para fazer isso. Né, Orleans? Quer dizer, mas quer dizer alguma coisa que não está certo. Aí o pastor disse, mais o que, meu irmão? Disse, mas pastor, aí vai acabar daqui a pouco isso aqui, e aí segunda-feira está todo mundo no serviço, e todo mundo nas suas casas, nos seus trabalhos, tomando rumo na vida, e isso aqui acaba. Esse fervor acaba, parece que a gente não vê mais nem aqui. E seria bom, pastor, que se essa mensagem entrasse em nosso coração, e nós fervoroso, e saísse daqui vibrando, pregando a mensagem do Evangelho para aqueles que não conhecem a Jesus, pastor. Eu orasse muito de madrugada, e lesse a palavra de Deus, e tal. Pastor, o que você quer dizer com isso, irmão? Eu estou querendo dizer, pastor, que isso aqui acontece com todo mundo. A gente vem para esse evento aqui, e quando acaba parece que não aconteceu nada. E é desse jeito, né? Ou não? Pior que é. Mas, irmãos, tem uma coisa interessante. Eu vou tomar um pouco de água para continuar essa mensagem. Viu? Essa água está boa. Tem uma passagem na Bíblia que diz que a palavra de Deus, ela não volta o quê? Vamos tirar o óculos. Vocês sabem um ditado que diz que a água que amolece a batata, já falei isso muitas vezes aqui, é a mesma que endurece o ovo? Vocês sabem disso? A água que amolece a batata é a mesma que endurece o ovo? Ela tem que estar o quê? Quente. Interessante que são dois objetos diferentes com comportamento também diferente. A batata fica mole, é dura e fica mole, e o ovo é mole e fica duro na presença da água quente. Quer dizer, irmãos, que a palavra de Deus não volta vazia. Se a palavra de Deus não serve para amolecer o meu coração, ela serve para endurecer. Se nós temos contato com a palavra de Deus e não está servindo de nada, engana-se quem pensa assim. Ou ela te salva, ou ela te condena. Só esse o caminho. Não tem. No mundo espiritual, irmãos, no mundo espiritual não tem neutralidade, não tem campo neutro, não existe isso. Tem até uma historinha do camarada que está em cima do muro. Vocês conhecem a história do camarada que está em cima do muro? Uma história interessante para ilustrar isso aqui. É claro que é só uma ilustração. O camarada estava em cima do muro, de um lado estava Jesus, do outro lado Satanás deitado numa rede. E Jesus desce, filho, para cá, vem para cá, para o meu lado. Vem para cá. Eu te amo, eu perdoo teus pecados, tuas transgressões, venha para cá, meu filho. Desça daí, aí não é o teu lugar. Do outro lado ele olhava para o outro lado, Satanás na rede, balançando, de um lado para o outro. E Jesus do outro lado, moço, desça desse muro, menino. Parece aquela coisa, moço, larga de, né, se afasta de problema, rapaz. Aí ele foi se perturbando com aquilo, Satanás calado, e Jesus chamando. Aí ele vai lá e diz, escuta, tu não está ouvindo Jesus me chamar aqui do outro lado, não? Eu disse, estou. E tu não vai me chamar, não? Ele estava se achando, né? Aí, não vou chamar. E por quê? Ele disse, rapaz, esse camarada pai está doido. E por quê? Ele disse, porque o muro que você está é meu, foi eu que fiz. Estava nas dependências de Satanás. Precisava chamar. Então, esse negócio de cristão em cima do muro está no inferno. Cristão em cima de muro nada mais é do que um cristão perdido. Vocês estão duvidando disso? Então não? Abra a Bíblia de vocês aí, Mateus 12, 30. Mateus 12, 30, para a gente
tirar a prova dos 9. Mateus 12:30, que foi que Jesus disse. Quem encontrou, diga amém. Pode ler, irmão. Aqui Jesus diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se ele estiver ajuntando e o camarada está ali só olhando de longe, está espalhando, não serve. Está perdido. É isso que Jesus quis dizer aqui. Não tem neutralidade no campo espiritual. Não existe. Ou você está de um lado, ou você está do outro lado. Isso é um fato. E tem mais, irmãos. Vamos para o livro de Hebreus novamente. Lá para a carta aos Hebreus. Hebreus 3. Hebreus 3. Quem encontrou pode dizer amém. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12 em diante. E diz assim: tendes cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E ele continua dizendo: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama o quê? Hoje. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí ele diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Paulo está dizendo que aos irmãos, para eles tomar cuidado, para ele não deixar que o coração dele endureça. Mesmo ali você vê que é para dentro da igreja, para que as pessoas não deixem que o pecado endureça o coração deles, mas que eles possam viver em harmonia entre os irmãos. Todo dia, quando ele fala hoje, quer dizer que é todo dia da sua vida. E quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração, irmãos. Por mais difícil que é dizer essa palavra que eu vou falar. As pessoas que deu mais trabalho para Jesus foi de dentro da igreja. Vocês sabiam disso? Os fariseus, eles eram da igreja. Os saduceus, os fariseus, os escribas, eles eram pessoas da igreja. Por isso que Paulo fala: não deixe que o coração de vocês seja endurecido. Vocês estão com a palavra na mão, vocês estão aqui com a palavra da salvação na mão de vocês, e vocês vão deixar o coração endurecer, se afastar do Deus vivo. Temos que ter cuidado, porque se isso aqui não serve para nos salvar, serve para nos condenar. Isso é fato. O conhecimento da palavra de Deus, independente das nossas atitudes, vai dar um rumo à nossa vida. O conhecimento da palavra de Deus, conforme seja a maneira que a gente recebe e vive, vai dar um rumo à vida do indivíduo. E aquele que não quer receber, vai pegar um rumo também. E não precisa eu falar que rumo é esse, porque todos nós sabemos. Isso aqui custou o sangue do Filho de Deus. A salvação, ela não é tão barata, tão de graça como muitas pessoas estão pensando aí.
Para ser de graça, alguém teve que morrer. E Paulo diz: se os que nos antecederam não aceitaram e receberam um justo castigo, imagine nós, que sabemos que hoje vivemos debaixo da graça do Filho de Deus, que morreu para nos dar esta oportunidade de salvação. Se levar isso aqui com brincadeira, está no lugar errado. Está no lugar errado. Aqui é um lugar onde a pessoa tem que saber o caminho que ele está trilhando. Tem que ter conhecimento. Tem que ter disponibilidade para ler Bíblia. Disponibilidade para viver a vida espiritual de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé para a oração. Senhor Deus, amado Pai que está no céu, santificado e exaltado é o teu nome. Pai amado, que possamos meditar nas palavras que tu mencionou ao nosso coração. Que possamos viver intensamente este evangelho. Que possamos pregar a tua mensagem, dar um bom testemunho de vida, testemunhar das mudanças, das transformações que tu tem feito em nossa vida. Mostrar para a sociedade a transformação maravilhosa que tu fez, o resgate que tu fez em nossa vida, nos tirando do lamaçal de pecado e nos trazendo para perto de ti, para ter uma vida justa e íntegra, segundo a tua vontade. Perdoa-se os nossos pecados, conduza-nos para casa, na companhia dos teus anjos e do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém.